bastante atenção para vocês, a mensagem que você vai ouvir. Eu sempre procuro orar a Deus, ter uma palavra para abençoar as pessoas sobre a família na quarta-feira, mas hoje tem um propósito muito maior do que somente toda a sua família, mas principalmente no seu coração. Amém? Vamos abrir a Sagrada Escritura. Vocês estão me ouvindo bem? Então, pastor, acho que preciso fazer uma lavagem nesse ouvido aqui, eu não estou ouvindo muito legal, então aí parece que eu tá baixo, mas vocês estão me ouvindo bem. Estão me ouvindo? Então tá bom. Vamos lá então, junto com o pastor, a carta aos Hebreus, Hebreus capítulo de número 10, onde vamos começar aqui nosso estudo. Hebreus capítulo de número 10. Uma das coisas mais difíceis para o ser humano, até porque eu vou explicar por que é uma das coisas mais difíceis, 12:1, tá? Hebreus 10, versículo de número 35, depois nós vamos para Hebreus 12. Hebreus 10, versículo 35. Uma das coisas mais difíceis para o ser humano é tratar o mal com bem. Tratar a maldade que alguém fez, entregando o bem. É uma das coisas mais difíceis que existem. E por que é tão difícil? Você pode perceber que desde criança, você, eu, todos nós, até as crianças que estão aqui, deixa eu fazer até uma pergunta para a irmã Adriana. Às vezes tem uma disputa entre as duas lá, irmã, as duas pequenas. Isso aqui é meu, não mexe comigo. Ah, você vai ver só, vou contar para a mãe. Então, ou seja, desde criança, nós temos essa dificuldade de lidar com aquilo que é contra o que eu quero, que é contra a minha própria vontade. Então, a nossa carne é programada para brigar. A nossa carne é programada para arrumar briga. Então, nós temos que entender que nós somos espirituais, não somos carnais, né? Hoje o pastor estava pregando na TV, uma mensagem muito boa. Nós temos que tomar um cuidado, né? Porque a nossa luta não é contra pessoas. Nossa luta não é contra instituições, né, no mundo, contra governos. Nossa luta é contra os demônios. Nossa luta é espiritual. Amém, gente? E que bonito ver vocês na igreja. Então, aproveite esse culto aqui e fale com o pastor. Então, pessoas espirituais, elas vão tratar as batalhas de suas vidas de modo espiritual. E às vezes nós não encaramos as coisas de modo espiritual. Eu até falei assim, eu tinha até preparado o Efésios que o pastor pregou na TV, falei, não vou pregar para ele não pensar que eu estou copiando dele, ué. Mas é uma palavra que a gente tem que entender, que a gente não pode lutar com certas coisas da nossa vida como no natural. Talvez você às vezes encara um filho que é rebelde achando que só é rebeldia, claro que tem uma porcentagem da carne, mas há uma ação espiritual. Ali tem uma ação do diabo ali. Você acha que uma pessoa, por exemplo, alguém já viu alguma pessoa mendigando na rua, de mendigo? Pessoa comendo na rua, catando lixo para comer? Claro que, às vezes, a pessoa chega, é muito justa, muito trabalhadora e ainda tem sofrimento, dificuldade financeira. Não estou falando nesse caso, da pessoa que está lutando, né? Da pessoa que está lá catando, às vezes, um papel para conseguir vender, para comprar um pão naquele dia. Não é esse sentido. Mas é aquela pessoa que está entregue na vida dela, que ela está perdida. Tem pessoas que ela está tão perdida, que ela não consegue ver uma luz no fim do túnel. Então a gente precisa entender, irmãos, que nós que somos agentes de Deus, quem é agente de Deus? Diga amém. O agente de Deus faz o quê, irmão? Trabalha para Deus. O agente do governo trabalha para quem? Para o governo, né? O agente de Deus trabalha para Deus. Eu vou trabalhar com a palavra de Deus. Vamos ler então o texto aqui para a gente poder entender. Hebreus 10, versículo 35 diz assim, 10:35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais do quê, gente? O que eu tenho que ter? O que você tem que ter? Paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Diga graças a Deus. Bom, o texto diretamente nos faz entender, não rejeite a confiança. Qual confiança? A confiança que eu tenho. Pergunta, você tem confiança? Sabe o que é confiança ou não? Pastor Ed, pega para mim no dicionário aí, confiança. O que significa a palavra confiança? Para a gente ir mais direto ao profundo.
Quando nós falamos que confiamos, é quando a gente não tem nenhum tipo de dúvida. Confiança é uma certeza, claro que não falo da certeza da palavra da fé, mas você confia que aquilo que Deus falou no seu coração vai acontecer. Amém? Dá aqui, pastor, por favor. Confiança. Confiança é a crença na propriedade moral, na sinceridade, lealdade e competência. Crença de que algo não falhará. Segundo, que é como se fosse a profundidade. Crença de algo que não falhará, de que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir sua função. Ou quer dizer, a confiança que você tem na palavra de Deus, ela tem que ser autossuficiente a crer que aquilo que Deus falou na palavra vai acontecer na sua casa. Vai acontecer com seus filhos, vai acontecer com o seu casamento, vai acontecer com seus netos, com seu genro, com a sua nora. Deus vai fazer uma grande obra, amém? Só que está escrito, não rejeite a confiança. Só que quando que eu rejeito a confiança? Quando eu começo a agir de forma contrária à palavra. Deus fala que você tem que agir de um jeito, mas você age de outro. Na hora da dor, na hora de um aperto, na hora de uma dificuldade, a gente às vezes até vai rejeitando aquilo que Deus falou para ficar com a carne. Na hora da raiva, a gente solta umas palavras erradas, não solta? Às vezes acabamos agindo de maneira errônea. Eu estava orando a Deus esses dias e falei, Deus, eu vou fazer um grande jejum. Estou precisando fazer um jejum para buscar ao Senhor, para estar mais perto do Senhor. E eu falei, Jesus, eu vou fazer um jejum sim, mas eu vou fazer com propósito, não só por necessidade. Nós nunca podemos fazer nada sem ter uma palavra. Você precisa ter uma palavra, você precisa ter uma direção. Então, o que ele fala? Não rejeite a confiança. Qual confiança? Em si mesmo? Não está escrito que o homem não pode confiar em si mesmo? Está escrito. Então, nós não podemos confiar em nós mesmos, mas nós não podemos rejeitar a confiança que temos no que ele disse para mim. O que ele disse para mim é firme, forte e fiel. Então, nós não podemos rejeitar a palavra. Se a palavra foi dada ao coração, quem já conhece bem o texto vai se lembrar. Eu e minha casa. Quem disse isso, você lembra? Josué. Mas ele disse como? Qual circunstância? Ele já disse com todo mundo convertido? Ele disse, não, eu estou garantindo, eu vou buscar Deus e a minha casa também vai. Eu digo que ele afirmou algo por alguém. E é difícil afirmar algo por alguém, porque as pessoas mudam. Sim ou não? Você muda ou não muda? As pessoas mudam. Não, aqui em casa, pastor, meu filho é uma benção. Depois o filho cresce e vira uma maldição. Misericórdia. Irmão, o filho é benção do começo ao fim da vida. Nunca vira maldição. Porque o diabo toma muitas vezes a vida daquela pessoa. E nós temos que lutar contra este espírito. Porque o filho pode ser o pior filho do mundo. Que eu digo no sentido filho das práticas, das maldades, dos erros. Ele vai continuar sendo seu filhinho. Não é verdade? Então nós não podemos rejeitar a palavra, mesmo que tudo que eu esteja vendo seja ruim. Eu tenho que continuar crendo na palavra de Deus. Amém? Então não rejeito. Então, quando eu não rejeito a palavra e creio, eu tenho que tomar o segundo ponto. Ter paciência para que aquilo que eu estou esperando aconteça no tempo certo. E eu vou dizer para vocês, irmãos, algumas pessoas como eu vieram jovens, conheceram Jesus muito jovens. Outros como o pastor Édipo, desde criança, na casa de Deus, desde muito menino, como o próprio Samuel cresceu dentro da igreja, a Dreis também bem novinha para a igreja, as meninas estão aqui na igreja desde sempre, mas tem gente que veio mais velho. Quem chegou com seus 40, 50, 60, pastor, eu já estava numa idade, já tinha feito muita coisa, já tinha desprezado muito tempo a palavra de Deus. Então hoje a gente tem que entender, irmãos, que por mais que nós estejamos em lutas, hoje estamos em Cristo. Então hoje nós temos a viva esperança, temos uma esperança viva. Nós não podemos desconfiar, ou seja, temos que ter paciência. Quem se batizou com 30 anos aí? Com 30? 40? Alguém com 40? 40? Alguém mais com 50? Pastor, eu me batizei com 45. 60, irmã. Eu estou vendo que a senhora está doida para levantar a mão, irmã Helena. Com 60 anos, irmã. Mas até os 60 anos, quanto pleito foi, não é verdade? Claro que estou dizendo para vocês, nós temos que entender que pode ser, eu quero que todos os meus familiares se convertam agora, hoje, amanhã, que eu escute, estou indo me batizar, amém? Mas pode ser que tenha pessoas como a irmã Irena, querida mulher de Deus, ajuda a gente tanto na obra, uma grande mulher de Deus, que vai aceitar Jesus com 60. Mas que Deus vai operar a palavra dele vai se cumprir. Então nós não podemos desconfiar, eu tenho que ter o quê no meio dessa caminhada?
paciência. Você tem que ter confiança, mas paciência para saber que Deus está operando, Deus está agindo. Deu para entender assim? Então, mesmo vendo muita maldade, mesmo vendo coisas andando ao contrário, eu tenho que ter paciência, porque Deus vai fazer a obra, amém? Bom, segundo ponto que eu vou falar, vamos conosco, por favor, em 2 Reis. Segundo livro dos reis de Israel, nós vamos no capítulo 5. E, gente, eu vou contar uma coisa para você. Eu já tinha pregado essa mensagem várias vezes. A minha esposa acabou de entrar aqui e sentou ali agora. Ela estava fazendo alguma atividade aí pela igreja. Ela sempre está trabalhando, essa mulher trabalhadora. Só pode ter mulher trabalhadora quem o marido é trabalhador. Fala amém, Daniele Mendes. É. Né? Mas assim, ó, ela vai se lembrar de um dia que tem uma irmã, uma obreira. Um dia eu estava para fazer um atendimento, passou do horário, eu pedi para a obreira fazer o culto. Uma obreira nossa lá em Curitiba. A Dani vai lembrar e sabe bem quem é. Eu pedi, irmã, a senhora pode fazer a gentileza de fazer o culto para mim, porque eu vou estar no atendimento, se passar do horário eu não vou conseguir pregar. O atendimento era sério, eu precisava de dar atenção àquele atendimento. E aí ela foi pregar. Aí eu terminei o atendimento, a pessoa foi embora e ela já tinha começado o culto e ia pregar. E nisso eu fiquei assim atrás da porta. Tinha assim, a Dani lembra da igreja? Tinha um vãozinho assim, uma porta que dava acesso assim ao altar. E eu fiquei sentado naquela escada do altar e fiquei ouvindo a irmã pregando. E ela pregou essa mensagem aqui de 2 Reis, capítulo 5. E uma coisa que fique claro ao nosso coração, que o texto é bem conhecido, mas mal compreendido muitas vezes. Às vezes a gente acha que sabe, mas não sabe. Daqui a pouco eu explico por que eu estou falando dessa irmã. O capítulo 5, versículo 1 fala assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este um varão, homem valoroso, porém ele era leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou o seu senhor, que era o rei dele, dizendo: assim e assim falou aquela menina que veio da onde? Da onde que ela veio, gente? Da terra de Israel. Vamos ler com o pastor, vamos lá, nós estamos bastante gente para falar bem bonito aí. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou a sua mão 10 talentos de prata, 10 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibais que eu te enviei Naamã, o meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Para aqui, olha, pastor. O que está acontecendo aqui? Naamã, mais uma vez, vou repetir o que o texto fala, ele era chefe de exército. O que é um chefe de exército? Ele era um general. Uma pessoa que, acima de todo o exército dos assírios, dos sírios, ele era a patente mais alta. Era a pessoa que tinha mais autoridade, a pessoa que tinha mais poder. E esse homem, por sua vez, tinha dado muitas vitórias pelas estratégias de guerra. Tem pessoas, irmãos, que ela tem sabedoria, ela é uma pessoa que sabe lidar com as coisas, que ela vai crescendo. E o Naamã foi crescendo à medida que ele saía para batalhar pelo povo dele, que eram os sírios, ele trazia vitórias porque ele vencia, ele era um homem que tinha Deus do seu lado. Mas, pastor, ele não era sírio, ele não confiava em Deus, mas era um homem vencedor. Tem pessoas que ela não é de Jesus ainda, mas é vencedora, não é? Tem gente que vence mesmo não sendo de Jesus? Que vence, que conquista, porque trabalha. Irmão, é impossível alguém que trabalhe, que lute bastante, que se esforce bastante, que não cresça. Pode ser a pessoa mais errante do mundo. Ela pode ter uma mente muito poluída, mas se ela trabalha bastante, ela vai vencer. Não é verdade? Claro que com Jesus vai ser muito melhor, né? Mas, enfim, quando esse homem é descoberta a sua lepra, você sabe bem, eu não vou entrar nos detalhes, você conhece bem, que os leprosos não tinham lugar nas casas. Eles tinham que ser excluídos. Então, entenda que um general, as vestes dele fechava todo o seu corpo.
As lepras não estavam visíveis para os sírios, mas dentro de casa as lepras apareciam. Dentro de casa ele tinha que tirar aquela roupa de guerra. Dentro de casa ele não ficava, né? Por exemplo, a pessoa que vai trabalhar, o pastor, por exemplo, está de terno. Aqui o pastor está com terno, o pastor não está em casa, por exemplo, num dia de sábado, de tarde, o pastor não vai para o futebol com meu filho dar um chute na bola de terno. Apesar que eu já vi alguns, né? Que às vezes é muito crentão, a pessoa, não, eu tenho que andar assim, que senão Deus não. Senão as pessoas têm que ver que eu sou de Deus. Irmão, tem gente que usa roupa bonita, que diz que é de Deus, mas não tem nada de Deus. Você está entendendo? A roupa não faz diferença. Claro, a pessoa tem que ter cautela. Você entendeu o que eu quis dizer, a forma de vestimenta. Só que ele, em casa, demonstrou a lepra. Só que, numa das batalhas que ele foi, ele entra em Israel e traz uma menina. Não tem o nome dela, não diz quem é, não diz a procedência, só diz duas coisas importantes. Israelita ela era uma menina da casa de Israel. E eu, quando falo desse texto, eu fico pensando, quantos anos você tem, Micaele? Quantos anos você tem? 13? Imagine uma menina de 13 anos ser roubada de casa. Dói, né, irmã Lúcia, escutar um negócio desse, né? Dói neta, né, irmã? 13 anos. Imagine que fosse uma menina como a Micaele. Está sendo roubada de casa, levada para outra terra, para outro país, para ser escrava dentro da casa de um general que não serve a Deus. Eu imagino a dificuldade que deveria ser para a consciência dessa menina. Só que a diferença é que tem pessoas que ela tem uma maturidade além da idade dela. Não tem gente que tem uma maturidade além da idade? Esses dias, eu não sei quem que eu falava, acho que foi com o Isaac. Não, ontem, né? Falamos da Michelle, inclusive. Nós estávamos em casa e o Isaac falou assim, pai, como que é que ele falou do casamento, lembra? Na hora que o rapaz foi fazer o casamento, ele falou que até que... ele falou assim, até que o pai... Não, como é que fala? Ai, meu Deus. Até que o pai morra? Até que seu pai morra. Por que tem que ser o pai morra? A tia Michelle tem pai? Eu falei, sim, ela tem pai, mas eu não estou entendendo. Não, porque o cara, na hora de casar, falou que até que o pai dela morra. Eu falei, não é o pai não, até que a morte o separe, ele disse. E ele entendeu diferente. A gente pensa que as pessoas não estão, né, prestando atenção. Só que às vezes a gente entende errado. Claro que ele é uma criança. Mas entenda, irmãos, tem gente que ela vai crescer aprendendo, ela vai ter uma maturidade maior que as outras, porque está envolvida com coisas de sabedoria de Deus. Quem vai crescendo com a palavra de Deus, ela vai alcançando uma sabedoria para lidar com a vida, diferente de outros que não têm. Um dia, minha filha falando, ela falou, eu nem tinha dado essa intenção, a filha falou, pai, eu percebi que pelo fato de eu ter crescido no ambiente da igreja, ter crescido com tantas pessoas à minha volta, fazendo tantas atividades na igreja, isso trouxe para mim uma destreza para lidar com as pessoas lá no meu trabalho. Eu consigo lidar com as situações, eu consigo falar facilmente. Quando tem uma apresentação, não fico, ai meu Deus, eu vou ter que falar. Ai meu Deus, porque já é normal subir no altar, eu já estou sempre diante do público, é uma coisa, claro que não é usando uma coisa para outra, mas é uma sabedoria que Deus vai colocando. E sabedoria é a capacidade de usar a inteligência. Sabedoria é a capacidade de usar a inteligência. Deus te dá uma inteligência para você fazer uma coisa, sabedoria te ajuda a cumprir, fazer consolidar. A palavra boa essa, hein? Então a gente tem que entender, irmãos, que essa menina, ela tinha um entendimento diferente de muitos de nós. Eu vou perguntar para vocês, quantos anos o senhor tem, irmão Sidney? 40 e todos, a Michele 50 e tantos, a irmã mais não sei quantos, a irmã Rosa com mais 80 e tantos. Irmãos, às vezes igual o pastor, quase 100 anos de idade, né, irmãos? De sabedoria, aleluia. Às vezes tem gente que tem muita idade e pouca sabedoria de Deus. Não é porque não tem leitura, não é porque não vai à igreja, tem gente que vai mais à igreja que o pastor. Verdade. O problema é que a pessoa não amadurece, ela não cresce espiritualmente. Ela não entende que existe um tempo de Deus agir, uma forma de Deus agir. Você pensa, por exemplo, quem de vocês ficaria muito irritado se fosse essa menina aqui? Ah, tudo santinho agora, né? Ninguém agora ficaria bravo, né? Quem não ficaria com raiva? Só que essa menina, ela tinha amadurecido. Porque ela era uma mulher de... A Bíblia não falaria. Irmão, se fosse menina tirada de qualquer outro lugar, estaria escrito aqui, mas o texto diz muito claro, essa menina era israelita. Se pressupõe que o povo israelita era um povo de Deus, e o povo de Deus aprendia as coisas de Deus. Então, no dia que ela tem a oportunidade de olhar para aquela lepra, vou fazer esse homem pagar o que me fez.
Porque se ela saísse, por exemplo, ela saísse da tenda, da casa do Naamã e fosse na rua, viu? Sabe o general de vocês, que vocês veneram, sabe? Ele é leproso, eu vi a lepra. O que aconteceria, irmão? Naamã seria destituído do cargo dele, perderia a família dele, perderia o cargo dele e ele seria jogado como um cachorro na rua. Só que a Bíblia fala que ela olhou para a dor daquele homem e falou: homem de Deus, vou te contar uma coisa. Lá na minha terra tem um profeta. Sabe a igreja que eu congrego? Tem um pastorzão. Fala amém. Tem um pastorzão que anima a gente com a palavra, que ora por nós, que expulsa demônio, que cura as pessoas em nome de Jesus. Vai lá, porque esse pastor é de Deus. Irmão, na hora que ele escuta isso, vamos falar a verdade, irmãos. Tem pessoas que ela acredita no Senhor não porque ela queria, mas porque ela está precisando. Tem gente que não crê em Deus porque ela, eu preciso ir para a igreja para ser uma pessoa melhor. Não, ela vai porque ela está doente. Ela vai porque se ela não for, ela vai. Quer dizer, já fui para tudo que é lado, já procurei os deuses aqui da Síria, já falei com o rei, já falei com tanta gente e ninguém me ajudou, eu vou lá falar com esse profeta, vai que dá certo. Quem antigamente fazia isso? Ia no benzedor, ia na macumba, ia no tarô, ia na carta, ia não sei na onde, ia para tudo que é lado, irmão. Até que um dia Jesus encontrou você. Para todo lado, atirava para lá. Ai, pastor, hoje eu preciso ver o programa do Renato Gaúcho, né? Acho que vocês passavam aqui, né? Tinha a rádio lá em Curitiba, que é Caiobá a rádio. Aí ficava, eu vou esperar o Renato Gaúcho para poder passar o horóscopo, para ver que cor que eu vou usar hoje. Verdade, tem pessoas que até hoje são assim. Eu quero ver o número do dia. Eu vou jogar no bicho. Vocês sabem, irmãos, que assim era a vida de alguém que não conhece Jesus. Então, quando essa menina dá esse alerta, eu conheço alguém que pode ajudar o Senhor, e esse homem é de Deus. Ele é usado por Deus. Deus usa essa pessoa. Aqui eu quero parar, que eu não vou falar mais do assunto do Naamã, porque não é o propósito falar dele, mas é pensar no que essa menina está fazendo. O que essa menina está fazendo? Eu vou ilustrar com um texto para você explicar para o seu coração, para você entender. Vai comigo, por favor, a carta aos Romanos. Romanos 12, 17. É para ilustrar o que eu acabei de falar, tá? Romanos 12, 17. O que o Paulo fala para a igreja? Diz assim, se você achou, diga achei. Se não achou, para você não ficar perdido, olha na tela aí para você ler comigo. A ninguém torneis mal por mal, ou seja, se fizeram mal para você, não devolva mal. O que a gente tem que fazer? Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Faça tudo que é correto, tudo que é honesto, independente de quem seja a pessoa, seja o maldizente ou o que bem diz, seja o que faz o bem ou o que faz o mal. Versículo 18, leia com cautela, porque tem gente que lê errado isso aqui, hein? Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Tem gente que pega esse versículo e fala, quando é possível. Então quer dizer que quando é possível eu posso ficar com raiva, matar 3, 4, 5. Tem gente que era tão ruim antigamente que matava 3 hoje e deixava 4 amarrado para amanhã. Verdade. Mas o que o Paulo quer dizer com esse texto aqui? O que está escrito? Olha, se possível, sempre mantenha a sua vida em paz. Para nós, vamos aprender 2 coisas aqui que nós não é o assunto, mas lembra que falamos do fruto do Espírito Santo? O fruto do Espírito Santo, ele acompanha 9 virtudes. Uma delas nós falamos mais cedo em Hebreus, que é a paciência. Tem que ter paciência. Quem te vai fazer ter essa paciência é o Espírito Santo, saber esperar o momento certo. Segundo ponto, virtude do fruto do Espírito Santo, que é a paz. Quando você está em paz, você vai conseguir resistir. Por isso é importante você viver em paz, mas em espírito. Se você viver em espírito, se você está sempre na palavra, mesmo quando te fazem mal, você tem maturidade espiritual para lidar com a situação difícil que vem contra você. Ela podia ter feito mal para o Naamã, mas não fez. Ela teve o que, irmãos? A paciência, a paz para poder fazer o bem mesmo recebendo o mal.
Ela soube lidar com a situação, mesmo sendo ela escrava, mesmo ela pagando um preço. Aí diz o texto, versículo de número 19. Leia com cautela, hein? Não vos vinguei a vós mesmos. Olha para mim um pouquinho, por favor, rapidinho. Quem de vocês já tentou se vingar? Levanta a mão quem tem fé para falar que já tentou se vingar. Você nunca tentou se vingar? Fala a verdade. Quando você tenta se vingar, dá certo? Hã? Fica aquele gostinho assim, ó, de veneno de cobra escorrendo na boca, não fica? Você fica pior do que se você tivesse ficado em paz. Quando você tenta dar o troco, você fica pior. Quando você tenta fazer assim, você fez isso, agora não fala com você mais. Pelo amor de Deus. Isso é coisa de crente, irmão? Isso é coisa de quem anda com Deus? Não é. Mas também me fez mal, agora também vai ver, vai amargar a pena de ter o meu desprezo agora. Vamos ser sinceros, irmão. Tem muita coisa que é ruim na vida, mas o tal do desprezo, gente, é de doer. Quem sentiu essa dor do desprezo? Já sentiu? Caramba, como que dói o desprezo, irmão. Você vem aqui, pastor. O pastor está me desprezando. Ele está aqui perto de mim só por estar. Rapaz, ele está me desprezando, hein? Rapaz. Poxa, o pastor não quer falar comigo hoje. Ô, pastor, tudo bem? Irmãos, quando a gente é desprezado, a gente se sente um lixo. Agora, pense o que está escrito aqui, irmãos. Nós não podemos devolver mal por mal. Mas o que a Bíblia fala? Não vá se vingar. Édipo, eu estou uma autoridade acima de você, então agora você está lascado na minha mão. Isso é fazer o quê? Se vingar. Essa vingança vai fazer mal para mim? Vai. Não vai fazer mal para ele, vai fazer mal para mim mesmo. Porque a vingança não é minha. Até porque se eu for tentar me vingar, como eu vou me vingar se eu sou pecador também? Quem reconhece-se como pecador? Aí você quer cobrar o outro do erro que o outro faz, sendo que você também erra. Diante de Deus, irmãos, não tem casado, não tem marido e mulher, não tem pai e filho. Diante de Deus, você é você e Deus. Seus pecados você vai ter que acertar com Deus. Os meus, os dele, e assim por diante. Não podemos nós achar que é um pacote. Não, pastor, Deus vai olhar para mim diferente. Não vai, não vai. Por isso que está descrito, irmãos, não queira se vingar você mesmo, porque se você tentar se vingar, você pode ter um gostinho amargo do gosto, da alegria do momento, mas depois que passar aquele momento, você vai sofrer. Então não queira se vingar com as próprias mãos. Aí termina o texto. Não vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar. Ih, pastor, agora tá bom, agora eu gostei. Não pode se vingar, mas posso ficar com raiva, com ódio. Não é isso que está escrito, hein? Mas dai lugar à ira. A ira de quem? Minha ou de Deus? Quem entendeu o texto aí? De quem que é a ira? Irmão, é a de Deus, irmão. Olha para mim um pouquinho. Se o pastor ficar irado com Deus, acontece alguma coisa com Deus? Se eu ficar irado com você, acontece alguma coisa com você? Agora, a ira de Deus aí tem vingança. Deu para entender? Dai lugar à ira. Qual é a ira, irmãos? É Deus que vai dar cabo de todas as situações. Todas as circunstâncias vão ser tratadas, uma, por Deus. Então deixa que Deus, se essa pessoa está fazendo algo digno de Deus e está irado com ela, ela vai ter que acertar com quem? Não comigo. Quem entendeu, diga amém. Ela vai ter que se acertar com Deus. Aí diz o texto, voltando. Porque está escrito, minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Leia, bem alto comigo agora. Portanto, uma afirmação, se o teu inimigo tiver fome, faça o quê? Deixa 3 meses amarrado. Dá de comer. Se ele tiver sede, coloque vinagre na boca dele. Porque fazendo assim, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Olha um pouquinho, pastor. Vem aqui, pastor Édipo. Pense, o pastor estou com a minha mão de fogo, com a mão cheia de carvão na minha mão. Carvão pegando fogo. Irmão, sabe o que significa esse texto? É colocar carvão na cabeça do irmão pegando fogo. Quando você faz a coisa certa, para quem está fazendo a coisa errada, a pessoa fica com a cabeça quente, porque ela sabe que ela está fazendo errado. Então, fazer o certo, irmão, vai ser um benefício para você e vai fazer ter brasa na cabeça
Do outro. A pessoa que está errante vai ter brasa na cabeça. Como assim, pastor? Eu não tinha entendido. Põe para mim, por favor, esse texto na NTLH aí, por favor. Leia o texto na NTLH, versículo ainda de número 20. Só para você ler, às vezes a gente entende errado. Vamos lá. Mas façam como diz as Escrituras. Se o teu inimigo tiver fome, dê a comida a ele. Se tiver sede, dê água para ele. Porque assim você fará ele queimar de remorso, vergonha. Então a brasa, quando você faz a coisa certa, a pessoa que fez errado vai ter vergonha de ter feito aquilo para você. Porque você fez mal esperando que a pessoa ia dar o troco. Só que você não deu. Diga amém. A pessoa vai queimar a cabeça. Puxa, olha o que eu fiz para essa pessoa. Puxa, eu não devia ter feito isso. A pessoa vai se arrepender e vai pedir? Vai pedir perdão. Então veja, irmão, que agir na carne, agir de impulso, faz você errar. Faz você tomar a decisão errada. Então, faça o certo, mesmo que dá vontade seja matar. Quem já tentou matar alguém? Nem que seja na cabeça. Você entendeu que o matar, eu estou brincando assim, na linguagem, né, alta, assim, né? Ai, se eu pudesse pegar pelo pescoço. Mas você sabe que não é assim que a gente deve agir. Nós somos de Jesus. Nós somos do céu, amém, irmãos? Nós não temos essas atitudes. Aí a gente termina o texto agora. Pode voltar, por favor, irmão? Deixa o versículo 21 de novo, por favor, na RC Ferreira de Almeida. Leia comigo o 21 para a gente poder passar para a próxima parte. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal fazendo o bem. Então, quer dizer, você consegue vencer o mal quando? Tem alguma coisa acontecendo de ruim com o seu casamento, com seus filhos? Tem algo mal acontecendo na sua casa, com seus familiares, genro, nora, neto? Pastor, está acontecendo. Faça o bem, porque você vai conseguir fazer o quê, irmãos? Leia o finalzinho aí. Você vai vencer o mal fazendo o bem. Está vendo o mal dominar? Então você vai fazer o bem para que o mal perca. O mal vai sempre perder, o mal nunca vai prevalecer. Agora, se você agir com maldade, quem perde é você. Irmão, já pensou o gostinho dessa menina assim? Derrubei o Naamã, aquele safado que me tirou da casa do meu pai. Irmãos, quantos podem até hoje ter ideias assim? Tentando dar o troco da maldade que fizeram para você. Então, se nós olharmos para esse texto com um pouquinho de cautela, a gente vai começar a se policiar um pouco. Quem ouvindo essa mensagem, você consegue falar, puxa, eu tenho que começar a me policiar. O que é se policiar? É você ter um controle para você não deixar certas coisas acontecer. Tem que se controlar um pouco. Cuidado para você não deixar perder o controle das coisas e acabar fazendo o que não deve, acabar perdendo alguém. Põe para nós na tela aí, filho, Hebreus 12, 1. Eu vou ler com vocês rapidinho aqui, ó. Hebreus 12, pode ler na tela comigo? Diz assim, ó. Vocês arrumaram a letra, né, irmão? Parabéns para vocês, ficou maior. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o quê? O embaraço. Tudo que está me embaraçando tem que sair. Alguém já tentou desembaraçar a linha? Que fica aquele nó assim, né? Lembra, Rosa, quando nós viramos, como é que é, os costureiros? Lembra da máquina? Não, pastor, vou costurar. Virou um balaio de linha lá, né? Irmão, vira um negócio doido, irmão, e às vezes você tem que até perder um pedaço da linha quando está tudo embaraçado. Quando você está tudo embaraçado, tem coisas da sua vida que você perde. Tem gente que, por causa dos embaraços da vida, ela perde a alegria de coisas pequenas. Coisas pequenininhas dentro de casa vai se perdendo por causa dos embaraços. Os embaraços vai fazer a gente perder coisas boas. Aí diz a Bíblia, né? Vamos ler de novo? Deixemos, ou seja, nós não podemos carregar embaraços na nossa vida pessoal. E o que mais? E os pecados que tão de perto nos rodeiam. Então fazemos o quê? E corramos com... Como que corre com paciência? Correndo com sabedoria. Eu estou muito rápido querendo chegar no céu, mas eu estou confiante na palavra de Deus. Corre com paciência aqui, pastor. Não, o senhor entendeu? Como é que corre com paciência? É mais ou menos assim, né, irmão? Não é lento, não é agir devagar, mas é você estar lutando por algo muito grande, confiando que Deus vai fazer acontecer no tempo certo. Aí diz, e a carreira que te está proposta. Então, o texto afirma para a gente que nós não podemos ter embaraço na nossa vida. Pode ter embaraço na nossa família? Pode ou não? Pode, mas não em mim. Porque senão eu não vou conseguir ajudar a minha família, nem meus familiares. Como que o marido vai receber a oração da esposa embaraçada? A esposa com raiva consegue abençoar alguém? Não.
Marido com raiva consegue abençoar a esposa? Não consegue. Então nós temos que entender que só vamos entregar aquilo que nós temos. Jesus disse, pode uma única fonte derramar dois tipos de água, uma salobra e uma doce, uma pura? Ou é uma, ou é outra. Não tem duas fontes, é uma só. Então, por isso que o texto fala que nós temos que tomar um grande cuidado, porque do nosso lado tem muitas testemunhas. Pergunta, se alguém olhar agora para o texto que nós lemos lá em 2 Reis 5, e ver a atitude boa daquela menina, você entende que ela compreendeu que ela está, o quê, irmãos? No meio de gente incrédula, e ela tem que dar bom testemunho. Às vezes nós estamos no meio de gente incrédula, dando mau testemunho. Teu filho é incrédulo, tua filha é incrédula, mas você não está dando bom testemunho. Teu genro é incrédulo, tua nora é incrédula, teu neto é incrédulo, mas você está dando mau testemunho. Você está fazendo ao contrário. A pessoa fez uma coisa errada, é a essa hora que você tem que se aproximar, não se afastar. A pessoa fez uma coisa errada, é essa hora que você tem que fazer o quê? Eu vou fazer o bem. Agora, uma coisa que fique clara ao seu coração, tá? Deixa eu ler uma coisa, que eu até pulei uma coisa aqui. Volta, por favor, Romanos 12, 19. Só para me ler uma parte que eu pulei aqui, que eu falei, mas não interpretei com vocês. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Vai ter momentos que você não vai reagir, mas vai ter tristeza no seu coração. Sabe a pessoa que não quer? Olha para mim, olha para mim. Se o Naamã escutasse a menina e falasse assim, olha, Naamã, lá na minha terra tem um profeta de Deus. Se você quiser ir até lá, ele vai ajudar você a ser curado desse problema. Pense comigo, não está escrito isso. Mas se fosse ao contrário. Menina, cala essa tua boca aí, sua escravinha. Tem gente que reage assim. Aí nessa hora, meu irmão, você abandona. Você não abandona no sentido de você desprezar aquela amor, vá para o inferno. Mas você deixa ela, porque a pessoa não quer. O Naamã desprezou? Não, ele quis. Tem gente que está desprezando, e uma hora ela vai ter que dar conta. Vamos falar a verdade. Ela, mesmo dando o exemplo, ele poderia não querer o exemplo dela. Ele poderia não aceitar o que ela falou. Só que lá na frente, quem que ia pagar o preço? Ele. E quando ele estivesse morrendo amigo, ele lembrar do quê? Puxa, aquela menina falou que se eu tivesse ido lá, tinha sido curado. Então, quer dizer, irmãos, é triste falar, mas tem gente que só vai acordar quando ela cair numa pior. Quando ela cair numa situação difícil. Então, entenda, tem pessoas que você não tem que insistir empurrando, obrigando ela. Você tem que fazer o bem, mesmo que ela continue fazendo o mal. Ela vai continuar errante? Ela vai continuar errante, mas você continua fazendo o bem. Só que se a pessoa não der valia àquilo que você está falando, o dia que ela cair em si, ela vai enxergar. Eu já tive aqui por 6 anos em Pato Branco. E eu já vi histórias de pregações, de mensagens sendo ministradas nesse altar, lá na Guarani, onde a gente estava no nosso prédio antes, de falar coisas inspirado pelo Espírito Santo que vieram acontecer com muita gente dessa igreja. E depois as pessoas, puxa vida, eu tinha que ter escutado o que o pastor pregou aquele dia. Eu tinha que ter escutado o conselho. Eu deveria ter prestado atenção. Deveria ter praticado o que eu ouvi da palavra. Aí o fato da pessoa não entender o que Deus está falando, a ira vai vir. Então, quer dizer, se a pessoa está vendo o exemplo e mesmo assim continua errada, uma hora vai vir justiça. Aí você não tem que fazer. Quando é Deus fazendo justiça, eu tenho que fazer? Não tem, irmãos. A Bíblia fala, é sim ou não. Passou disso, é procedência maligna. Vai chegar o último dia, pastor, meu filho morreu, agora, será que ele foi para o céu? Olha, eu não posso garantir nem céu nem inferno. A Bíblia fala que quem faz isso está trazendo Jesus Cristo de volta. Está falando que Jesus está chegando. Nós temos que entender uma coisa muito clara. Ninguém pode dizer que é céu ou inferno para ninguém, porque ninguém sabe o último pensamento, a última palavra da pessoa, se a pessoa se arrependeu. O Judas foi para o inferno. Olha, irmão, eu posso imaginar que alguém que morre asfixiado dá um tempinho de alguns segundos, pelo menos, para ela pensar. Vamos crer que ele está ali, Deus, o que eu fiz? Me perdoa, Senhor. E foi salvo. Amém, irmãos? Porque se creres, serás salvo. Então, eu creio na palavra, irmão, até o último instante. Enquanto houver fôlego, tem esperança. Agora, o grande problema de algumas pessoas é não entenderem que estão ouvindo uma palavra de Deus e elas vão ter que pagar a ira um dia. Um dia ela vai ter que passar pela ira de Deus.
Então, nós não podemos esquecer que estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Ou seja, tem muita gente que é incrédula olhando para quem? Que você que crê. Você diz que é crente, mas fala mal dos outros. Você xinga os outros, xinga o pastor, xinga a igreja, fala mal disso, fala mal daquilo. Como que exemplo é esse? Que exemplo eu estou sendo? Então, esse fato não vai fazer somente eu cair, mas todos os outros. Agora eu pergunto, você acha que na Síria, depois quem sabe que o Naamã foi curado? Você sabe que ele foi curado, né? Quem está em casa talvez não saiba, mas Naamã foi curado, ele foi até o profeta. Aconteceram alguns pontos que teríamos que falar, mas não dá tempo. Mas na hora que ele foi curado, a Bíblia fala que ele falou, olha, o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Isso faz a gente entender, irmãos, quando a gente continua andando, fazendo certo, mesmo que façam tudo contra nós, irmãos. Mesmo que tudo pareça estar dando errado, irmãos. Você sabe, irmão, que é bonito. Põe para mim, por favor, para ficar fácil. 2 Reis 5,18. 2 Reis 5,18. É o último versículo desse capítulo que fala acerca do Naamã. Tem mais uns versículos desse capítulo, mas esse é o último que fala quando ele se converte ali, né? Ele está abrindo o coração. Ele fala para o profeta, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Ou seja, Deus me perdoe, porque eu vou voltar para onde? Voltar para a Síria. Vou voltar para a minha terra, porque lá está minha família. Lá está quem? Lá está meu trabalho, lá está minha função, lá está meu cargo, eu vou voltar para lá. Mas quando o meu senhor entra na casa de Rimão, o senhor em S minúsculo traz menção do rei. Quando o rei for adorar aos demônios, quando ele for clamar aos demônios, ele entra na casa de Rimão para ali adorar ele. E ele se encosta na minha mão e eu também me tenho que encurvar na casa de Rimão. Quando assim me encurvar na casa de Rimão, nisso perdoe o Senhor Deus, o teu servo. Quer dizer, nessa hora ele entendeu, não adianta se curvar Rimão. Diga graças a Deus. Ele entendeu. Então depois de que ele ouviu aquela pequena jovem sofrida, machucada, ela deixou os machucados dela vencer ela? Não. Aí eu volto a falar do que eu falei daquela irmãzinha. Essa irmãzinha usou essa frase, eu vou repetir, pode ser que ela copiou de alguém, mas eu copiei dela, que eu ouvi ela falando isso. Pessoas tratadas tratam pessoas, pessoas machucadas machucam pessoas. Primeira vez que eu ouvi essa frase, que talvez é uma frase bem conhecida, eu vi essa obreira pregando, falando isso. E eu estou repetindo para você, aquela jovem tratada, mesmo na pior... Vamos falar a verdade. Qual que é a pior condição da vida dessa menina, da história dela, que nós conhecemos? Ela vivia em Israel, mulher de Deus, família de Deus, que serve a Deus, sendo roubada da infância, sendo tirada dos pais, sendo tirado de ter o tempo de buscar a Deus no templo, não aprender a palavra, perder referência dos pais, perder referência da família, perder a referência de amigos, perder a referência da parentela. E ela está como, irmãos? Servindo a Deus, sendo bom testemunho. Aí eu pergunto para você, se ela devolvesse o mal, o Naamã se converteria? Não. Ele não se converteria. Se ela devolvesse o mal para ele, jamais ela conseguia alcançar o que Deus queria fazer. Por esse motivo, gente, nós temos que entender que nós temos que nos livrar do que embaraça a nossa vida. Põe para mim, por favor, filho, aí, rapidinho. 2 Timóteo 2,4. Eu vou terminar já. Vocês estão querendo ir para casa já, né? Vamos ler aqui, ó. Não responderam porque quer. Lê comigo lá, ó. Vamos lá. Ninguém que milita. Um militante é alguém que está indo para uma guerra, para uma batalha. Alguém que está se levantando contra alguma coisa. É um militante. Que milita, se embaraça com negócios a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Quer dizer, eu vim para fazer a obra de Deus, então eu não posso agradar a mim mesmo. Porque quando eu faço vingança, eu agrado quem? Eu agrado a mim e o diabo. Você que está na vingança, você está agradando você e o diabo. Pastor, mas o que esse homem me fez, um dia eu vou dar o troco para ele. Ele vai me pagar. Já que um dia ele me traiu, eu vou trair ele também. Já ouviu isso? Quem já ouviu essas coisas fora? Já fez para mim? Também vou dar o troco. Mentiu para mim? Deixa que eu vou preparar uma mentirinha para ele também. Me trapaceou? Pode deixar que eu vou fazer uma trapaça aqui também. Quem é de Deus não vive em função em desagradar a Deus, mas vive para agradá-lo. Então você é de Jesus, sai dos embaraços. Hoje, olha para mim, o que está embaraçando a tua vida? Responda na sua alma, o que hoje embaraça você? O que é o embaraço? Por exemplo, assim, ó, eu vou falar para o pastor uma coisa que vai embaraçar ele.
Uma coisa que traz embaraço é uma coisa que envergonha a pessoa. Vem aqui, pastor Ed. Eu vou falar assim, uma coisa que envergonha. Seu corintiano. Traz vergonha, não traz? Traz, não? Viu? Seu corintiano, velho. Seu argentino. Não por causa dos argentinos, tá? Por causa da bandeira da Argentina lá do futebol, só por isso, tá? Não é intenção de... bom, vocês entenderam. Mas, às vezes, a gente acaba agindo, irmãos, querendo se vingar, querendo agir de forma errônea. Então, o texto diretamente nos ensina, irmãos, que quem está lutando com Deus não pode usar as ferramentas do diabo. É isso. Você está lutando com Deus, mas com raiva. Quem já ficou de bico? Só a Dani que ficou de bico até hoje na vida. Me deixa quieto e agora estou com raiva. Quem já fez isso, Daniel? Quem já fez isso, irmãos? Me deixa quieto agora, que agora eu preciso diluir meu ódio. Nós não podemos aceitar isso, porque essa é a maior das investidas do diabo. Porque quando ele entra na tua mente, ele começa a fazer seu coração mudar de propósito. Porque quando você tem palavra, você está confiante, você tem esperança. Lembra da palavra? Quando o diabo entra na tua mente, ele faz a confiança se perder e a fé vai embora. Você vai perdendo a fé. Você vai desanimando. Então, tem alguma coisa na tua vida que te embaraça? O que você tem que fazer? Vou dar um exemplo assim, sei lá, o Natanael, ele tá, sei lá, tá roubando pneu na rua de carro. Ele tá de noite sai roubar pneu. Ninguém sabe. Só que daí um dia está passando a irmã Eni e fala: meu Deus, o irmão dele está roubando o carro. Isso aí é o quê? Um embaraço. Então o que o irmão tem que parar de fazer? Embaraçar. Sei lá, um dia o pastor está andando aí, sei lá, uma mulher mexe com ele, ele abraça uma mulher. Meu Deus, está amarrado. Mas aí a irmã Rosa vê, não precisa ser igreja nada, pastor miserável pregando a palavra, está traindo a mulher dele. É esse o nosso propósito? Ele já ficou com óleo, ficou vermelha lá. Aí, irmã. Você está entendendo o que eu estou falando, gente? É nesse sentido, nós somos de Jesus, nós não podemos nos envolver com esses embaraços que vão roubando a nossa fé, a nossa confiança na palavra de Deus. Por fim, não menos importante, Provérbios 4:11. Leia comigo na tela aqui para a gente poder orar, porque já passei no meu horário. Leia o 4:11 aqui, ó. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz. Quem fala isso aqui para mim e para você? O próprio Deus. Eu estou endireitando, eu que estou colocando o caminho santo para você andar, amém? Aí ele diz, versículo 12, por elas você tem que fazer o quê? Andar, não se embaraçando com os seus passos. Olha aqui um pouquinho, eu falo assim, vai lá, quem já fez isso, ó? Vai no mercado, filho, ou se alguém te mandou fazer alguma coisa, vai no mercado, comprar pão, leite e tal e tal. E volta rápido. Eu lembro da minha mãe, ela me deu um dinheiro e eu ia buscar o pão para ela, eu ia correndo tão rápido para conseguir comprar o pão e o leite que ela mandava e dar tempo de eu jogar uma ficha de fliperama. Um dia eu comecei a ganhar lá na ficha de fliperama, sabe o que é fliperama? Os jovens nem vão saber o que é, né, irmão? Que é o local que o pessoal ia jogar videogame. Aí eu fui para o fliperama e ao invés de jogar rapidinho e voltar depois que perder, eu fui ganhando e fui passando, e o tempo foi passando. Quando eu estou ali, né, jogando ali, minha mãe, eu só escuto assim, o que você está fazendo aqui? Eu fui fazer o que a mãe mandou? Eu fui fazer? Fui. Eu peguei o pão e o leite, mas no meio do caminho me embaracei. Quem está com Jesus? Não se embarace no meio do caminho. Você vai se embaraçando no meio. Eu sou de Jesus, mas no meio do caminho você vai fazendo coisa que não é. Jesus não pediu para você fazer. Tem coisas que você não pode fazer, mas você está se fazendo. Você está colocando isso para fazer. Está se embaraçando. Está com raiva do genro, está com raiva da nora, está com raiva do pai, está com raiva da mãe, está com raiva do irmão, está com raiva do marido, está com raiva da esposa, está com raiva do pastor. Como assim? Isso aí é um embaraço. Aí diz, né? Por elas andando, não se embaraçando os seus passos. E se correres, você não vai tropeçar, porque está no caminho certo, amém? Pega-te a correção e não a largues. Ou seja, essa palavra está te corrigindo? Então não larga dela. Ela vai ajudar você. Fala amém. Vai ajudar você. Guarda, porque ela vai ser o que para você? Ela é a tua vida. Por fim, 14.
Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus, ou seja, não siga quem faz o que é errado. Evita-o. O que é evitar? Eu posso todo dia ser colocado em situações que vão tentar fazer eu errar? Todo dia. Mas o que eu tenho que fazer? Evitar. Evitar é mais ou menos assim, ó. Pastor, passa por favor aqui, vira uma piroleta aqui. Vai, pastor. Evita o embaraço. Deu para entender? Para que eu vou me envergonhar? Não, pastor, o senhor está doido? Para que eu tenho que dar piroleta aqui no altar? O que eu tenho que fazer? Oh, o senhor pode evitar isso? Eu não vou fazer isso não, pastor, me perdoe. Isso aí não é uma coisa. O que tem a ver o evangelho com isso aqui? Está entendendo? É evitar coisas que você pode. Tem coisas que você pode evitar, mas não evita. Tem coisas que você pode fazer, mas não faz. Aí diz, não passes por ele. Faça o quê? Desvia-te dele e vai. O que é passar de largo? É lá e eu cá. O erro está lá, eu vou ficar aqui. Amém? Vou de longe. 16, termino. Pois não dormem se não fizerem mal. Tem gente que se não fizer mal, ela não dorme em paz, irmão. Então, o que tem que fazer dessas pessoas? Foge deles. O sono, se não fizerem e tropeçar alguém. Tem gente que ela não consegue, ela passa a noite sem fazer uma oração, mas ela passa a noite pensando em fazer mal para alguém. Ela não perde uma noite para poder orar, mas uma noite com raiva ela passa. Ela não perde uma hora de culto, mas uma hora de Instagram ela perde. Deu para entender? Tem pessoas que elas só pensam mal. Vamos se afastar disso. Amém? 17. Agora eu queria que você lesse comigo. Põe o 18, que vai ser direto já. Vamos ler. Mas quem é justo faz o quê? A vereda é caminho. Mas o caminho do justo é como a luz da aurora. O que é a luz da aurora? Que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Pergunta com resposta. A menina lá do caso de Naamã, a luz dela foi brilhando ou foi apagando? E a sua? Está brilhando ou apagando? As suas escolhas dizem se está brilhando ou apagando. Está brilhando? Pastor, eu estou cada dia andando mais perfeito com o Senhor. Diga aleluia. Cada dia crescendo. Agora a pergunta é, para você voltar para casa com esse versículo na consciência. Tudo que você aprendeu, que fique guardado no seu coração. Mas Isaías 44, 24 até o 26 eu vou ler agora para a gente orar. Quando a menina falou assim, ó, lá na minha terra tem um profeta que vai te curar. Ela deu uma palavra. Pergunta, o profeta conhecia o Naamã? O rei de Israel conhecia Naamã? Irmão, quer dizer, a menina falou por inspirar, confiando no Deus que ela servia. Ela serve a Deus. Então, quer dizer, tem coisas que você fala pela fé. O que é falar pela fé? É crer que aquilo que você falou segundo a palavra vai acontecer. É confiança na palavra, não rejeita a confiança. Leia comigo lá, vamos ler bonitinho? Assim diz o Senhor. Quem é esse Senhor? Teu Redentor, que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por meio de mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Diga amém. Sou eu quem confirma a palavra do meu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros, quem diz a Jerusalém. Diga graças a Deus. Pergunta, quando a menina falou assim, o profeta de Israel vai te curar, ela falou com certeza de conhecimento do profeta do Naamã? Não, eles não se conheciam, mas ela falou que tinha certeza que Deus operaria. Essa é a confiança que ela tinha, mesmo com tanto sofrimento, ela confiava em Deus. Você pode estar com muita dificuldade, mas confie em Deus. Amém, gente? A pergunta é, o que o Senhor disse para nós aqui nesse versículo? Deixa na tela esse versículo, por favor, o último versículo. Último versículo. Leia lá, por favor. Sou eu quem confirma a palavra do meu servo. O que significa isso, pastor? Então quer dizer que quando eu falo crendo no que ele diz, ele assina embaixo. Então eu falo assim, meu casamento vai ser uma bênção. O que vai acontecer? Vai ser uma bênção. Meus filhos vão ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Porque Deus confirma a palavra do servo dele. Você é servo de Deus?
O servo de Deus faz o quê, irmão? Faz sua vontade? O servo faz a vontade do Pai. Por isso que Jesus disse, eu não vim para agradar a mim mesmo, mas eu vim para fazer a vontade de meu Pai. Ele veio para servir ao Pai. Por que quando ele orava, Deus operava? Porque ele estava servindo tudo que Jesus falava, Deus confirmava. Então, às vezes, nós estamos falando da boca para fora e Deus não confirma. Por quê? Porque nós estamos fazendo coisas que impedem Deus de agir. Mas por que eu estou orando a Deus, Deus não responde? Isaías 59, 2. Eu não tinha preparado isso aqui. Isaías 59. Leia. As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso... O que são iniquidades? Por exemplo, o pastor Ed sabe que tem que orar, mas ele não ora. O que é isso, pastor? Fala bem alto. Se o senhor sabe que tem que amar, mas não ama. Se o senhor sabe que tem que perdoar, mas não perdoa. Se o senhor sabe que tem que abençoar o pastor, mas não abençoa o pastor. Se o senhor sabe que tem que pagar um café para todo mundo aqui e não dá café. Aí o senhor é muquirana. Mas quem entendeu a mensagem, gente? Tem coisa que Deus não vai ouvir você, não é porque você não ora. Você até ora, mas está orando com iniquidade. Você sabe o que tem que fazer, mas não? E vamos falar a verdade. Quem entendeu Provérbios? A vereda é todo o caminho da tua vida, não é hoje. Você pensa só no hoje, né? Você pensa, não, vou fazer certinho hoje, mas amanhã faz errado, e começou do zero de novo. É que toda vez que você caiu na transgressão, começa tudo de novo. Errou de novo, tudo de novo. Nossa, pastor, quantas vezes eu vou ter que começar? Não interessa quantas vezes eu tenho que recomeçar, o interessa é você começar. Tem que recomeçar? Comece. Errou? Volte no caminho. Agora, não se esqueça, eu dei a mensagem de hoje. Livre-se do que embaraça você. O que embaraça você? Ah, pastor, já nem oro mais pelos meus filhos. Tá, isso é embaraço. Eles podem querer a perdição? Podem? Podem querer, mas eu não posso me embaraçar no que eles fazem errado. Eu tenho que continuar crendo. Quem entendeu, diga amém.